Lucas 15, 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E a igreja diz amém. Quantos filhos de Deus tem aqui hoje? Pastor Daniel estava orando e um dos maiores privilégios, ou na verdade o maior dos privilégios, é ser filho de Deus. A Bíblia diz que aquele que recebe a Cristo, recebe também o poder de ser chamado filho de Deus. Eu vou perguntar de novo, quantos filhos de Deus tem aqui? Primeiro eu vou explicar aos irmãos. Sabe quando você vai falar de Jesus para alguém, e a pessoa diz para você assim, não, mas eu já sou filho de Deus. Eu sou tão filho de Deus como você. Deus tem pelo menos 3 tipos de filhos. Deus tem seus filhos por eleição. Israel é a única nação e o único povo como nação, como povo eleito. Existe os filhos de Deus por criação. Todo ser humano e toda criatura é feitura das mãos de Deus. Agora existe um povo que está inserido na igreja, que são os filhos de Deus por adoção. A Bíblia diz que nós fomos enxertados na oliveira. Nós não somos Israel, nós somos igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Nós somos igreja. E como igreja, nós somos gentios. Nós não somos filhos de Deus por eleição. Nós fomos adotados. Deus nos adotou e nos fez filhos. E como filhos nos fez co-herdeiro de Jesus Cristo. E isso nos dá o direito da vida eterna. Então, aquele que é filho de Deus por adoção está inserido na igreja. Agora eu pergunto aqui, quem é pai e mãe? Pai e mãe. Você tem 3 filhos. 2 te obedecem. 1 não te obedece. O que não te obedece continua sendo seu filho? Mas ele te traz alegria? Ele te traz satisfação? Mas ele continua sendo seu filho. Então nós temos que convir que existe filhos de Deus que não agradam a Deus. Existe gente que é de Deus, mas infelizmente está vivendo uma vida. Olha, irmãos, eu também sou pastor de igreja. Pregador eu prego há quase 23 anos. Existe um lugar para ter mais problema que igreja? Igreja não é o lugar dos filhos de Deus? Não era para ter problema. Onde tem os filhos de Deus não era para existir problema. Onde existem os filhos de Deus não era para existir escândalo. Onde estão os filhos de Deus não era para ter pecado moral. Onde estão os filhos de Deus não era para ter falta de fé. Por quê que acontecem tantos problemas entre os filhos de Deus? Porque mesmo sendo filho de Deus eu erro tanto? Por que mesmo sendo filho de Deus algum pecado ainda me vence? Por que sendo filho de Deus eu consigo ser desobediente ao meu Deus? Irmãos, existe um pai melhor que Deus? Existe um pai tão bom quanto Deus? Existe um pai tão misericordioso quanto Deus? Não tem. Mas o filho pródigo, a Bíblia, quando Jesus fala da parábola, Jesus deixa bem claro que ele está tratando de um filho. E ele vai falar de 2, ele vai falar de um mais velho e de um mais moço. E ele diz que o mais moço, na parábola, toma algumas atitudes, e é justamente sobre essas atitudes que eu quero falar. Quem quer ouvir a palavra diz amém. Pastora Juliana, o filho pródigo, ele representa a nova geração. Porque Jesus fala de um filho mais velho e um filho mais novo. O mais velho é mais experimentado, é mais experiente, viveu mais, tem mais história. Apesar dos erros que o mais velho também tinha, ele nunca saiu de casa, ele nunca deixou o pai. Ah, pastor, mas ele tinha medo do pai, mas mesmo assim ele sempre ficou em casa. Agora, e o mais novo? O mais novo passou a ter alguns problemas, assim como a nossa geração, a nova geração está tendo. O filho mais novo, ele tinha uma cabeça mais aberta, ele tinha uma mente mais aberta, ele tinha mais acesso a informações, provavelmente ele tinha até mais conhecimento que o irmão mais velho. É tão fato isso,
que pastor Daniel, ele sabia quanto da fazenda lhe pertencia. Ele era um camarada bom de cálculo. Ele conhecia o que poucas pessoas conhecem, ele conhecia de direitos. Ele chegou para o pai e disse assim: olha, eu sei que eu tenho direito nisso aqui. Eu sei que uma parte disso aqui me pertence. O filho pródigo, esse menino mais novo, ele conhecia os seus direitos, ele sabia aquilo que lhe pertencia, e ele era muito inteligente. O que ele era, irmãos? Vamos lá? Ele era muito inteligente. É proibido ser inteligente? Não. É proibido saber muito? Não. É proibido ter acesso a informações? Não. Mas qual é o problema que a nossa geração está enfrentando? Ela não quer ser só inteligente. Ela quer ser mais inteligente do que o pai. O filho pródigo foi no pai e disse assim: ô pai, o senhor sabe que um pedaço disso aqui é meu, né? O senhor sabe que eu tenho direito nisso aqui. Sei. Pois é, me dê a minha parte. O que o filho pródigo estava dizendo para o pai? O que é meu não precisa estar na sua mão. Faz o seguinte, pai: o que é meu, entregue na minha administração. Eu não quero o senhor administrando o que é meu. Eu cuido da minha vida. Eu decido com quem eu caso. Eu decido o que eu faço, se eu vou, se eu fico. Eu não quero alguém controlando o que é meu. Eu não quero ninguém controlando a minha vida. Eu sei viver. Eu tenho acesso a informações, eu não sou burro. Eu não sou um idiota. Eu não preciso de um pai para ficar mandando e desmandando em mim. Eu mesmo cuido da minha vida. Você está me entendendo? Diz amém. Tem uma geração inteligente que chegou aí, que eles acham que pode fazer tudo. Os irmãos lembram da geração mais velha? Até para mudar de casa, orava. Para arrumar uma namorada, orava. Para comprar um carro, orava. E o inteligente, ora? Não, o inteligente sabe. O inteligente diz: eu não preciso de palpite de Deus para fazer isso. Isso é uma coisa minha, eu mesmo faço. Vou perguntar aqui, só para você saber que eu estou falando o certo e não bobeira. Quem sabe, quem tem carteira de motorista aqui? Carta de motorista. Você vai fazer uma viagem. Eu moro em Minas Gerais, então, quando eu terminar minhas agendas aqui, eu vou voltar para Minas, eu vou pegar a estrada. Quando você vai pegar a estrada, o que você faz antes de sair de casa? Para sair. Na hora de sair, o que você faz? Uma oração. Mas é Deus que vai dirigir o carro? Não, é você. É o anjo que vai pegar no volante? Então por que orar? Por que você ora se quem dirige é você? Se quem tirou a carta é você? Vou te explicar por quê. Porque mesmo dirigindo, você acredita na proteção do Pai. Mesmo sabendo dirigir, você acredita que quem vai te levar é Deus. Isto se chama dependência. É gente que diz assim: Jesus, eu sei fazer, mas vai comigo, me ajuda. Me ajuda a tomar minhas decisões. Irmãos, você acha normal na igreja ter o mesmo tanto de divórcio que tem no mundo? Os irmãos acham normal isso? Você acha normal o crente quebrar a cara igualzinho o incrédulo quebra? Você acha certo um filho de Deus só viver tomando decisão errada? Só quebrando a cara? Só fazendo o que não deve? Só entrando por vias erradas? Não é. Olha para o teu irmão e diga para ele: não é normal. Não é normal. Talvez você tenha se achado muito inteligente. Aí você compra errado, vende errado, vai errado, volta errado, relaciona errado. Aí as pessoas vêm, pastor Daniel. Aqui não acontece, mas lá em Minas acontece. A pessoa vem com cara de vítima. Pedir oração para o pastor. Eu estou num relacionamento, pastor, que eu não aguento mais. Puxa o histórico, puxa a capivara desse crente. Chegar com cara de vítima aqui é fácil. Mas na verdade você está colhendo o fruto das suas decisões precipitadas. Deus não mandou você ir, você foi. Deus não mandou você comprar, você comprou. Deus não mandou você se juntar com esse camarada, você se juntou. E agora você vem com a carinha de vítima, como se Deus fosse o culpado, como se o pastor fosse o responsável. Pastor, eu estou numa prova, mas quem te colocou nessa prova? Nós estamos vivendo uma época que nem verdade os filhos de Deus querem ouvir mais. Seja inteligente, mas não seja mais inteligente do que Deus. Quem depende de Deus aqui? Levante as mãos.
Não, bem alto. Levante as duas mãos aos céus. A família é sua. A empresa é sua. O carro é seu. Mas deixa na administração de Deus. Deixa Deus controlar a tua vida. Deixa Deus controlar a tua família. No comando de Deus não vai ter falência. No comando de Deus não vai ter destruição. Entrega. A Bíblia diz no Salmos 30, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega. Sabe o que é isso? É você deixar Deus na administração, Deus no volante, Deus no comando. Quem concorda que Deus deve estar no comando? Aqui nunca aconteceu, mas lá em Minas eu moro numa cidade de interior e acontece muito. A menina chega arrastando, uma menina de 18 anos chega arrastando 3 crianças na igreja. O olho roxo, o marido na biqueira, o outro no bar. Aí ele chega, normal, pastor, ora para Jesus restaurar minha família, eu estou sofrendo, eu estou apanhando. Aí você para, conta a tua história para mim. Quando você tinha 14 anos de idade, como você tratava a sua mãe? Quando você tinha 15 anos de idade, como era a sua atitude com seus pais? Você obedecia a teus pais? Quando teu pai dizia assim, não vai para o funk não, não vai para a balada não, não vai tomar cachaça não, não namora com esse camarada não, você obedeceu? Não, eu não obedeci. Falei, então filho, agora tem que esperar Jesus resolver. E às vezes demora. Às vezes demora 30, 40 anos, tem vezes que nem resolve. Tem uma geração de filhos que quer ser mais inteligente que os pais. Você chega, ô minha filha, não é assim. Mãe, a senhora é de outra época, vai cuidar da sua vida. Ô pai, não é assim. Minha filha, meu filho, vem cá, deixa eu te ensinar. Não, pai, isso é da época do senhor. Não tenta me ensinar não, que vai dar errado. Cuidado. Seu pai já viveu mais do que você. Seu pai passou por um caminho que você não passou. Quem está te dando conselho porque tem mais experiência. Mas o sabidão não ouve ninguém. O sabichão não ouve conselho. O sabidão, você fala com ele, diz, eu resolvo. E o primeiro erro do filho pródigo foi tirar da administração do pai aquilo que só o pai sabe administrar. Mas não ficou só nisso não. Quem está entendendo a palavra diz amém. Pastor Daniel, agora o filho pródigo comete um segundo erro que alguns crentes estão cometendo. Ele diz para o pai assim, olha, eu vou provar para o senhor que eu consigo viver longe de ti. Eu não preciso de igreja. O senhor está achando que eu preciso da tua casa? O senhor está achando que eu preciso de pastor? O senhor está achando que eu preciso de líder para ficar monitorando, mandando em mim, dizendo o que eu devo fazer? Eu não preciso disso não, eu vou me mudar daqui. Eu vou me mudar daqui. Por que você acha que tem pessoas que não querem batizar? Frequenta a igreja a vida toda, não quer passar pelas águas batismais. Ele não quer compromisso com o evangelho, irmão. A gente não pode ficar alisando essas pessoas não. Ele quer ser simpatizante do evangelho, ele não quer nascer de novo. Por que tem pessoas que não querem um compromisso sério com a igreja? Para não ter líder. Porque uma vez que ele se torna membro da igreja, o pastor pode admoestá-lo, exortá-lo, corrigir. E ele não quer. Ele diz, eu não preciso disso. Eu vou viver longe. E ele muda para longe do pai. Porque o segundo erro que alguns filhos de Deus estão cometendo é o erro de achar que vai conseguir viver bem longe do pai e da sua casa. Pastora Juliana, quando o filho desprezou a casa do pai e mudou para um país distante, ele estava desprezando o culto. Ele estava desprezando o sacerdote daquele lugar. Ele estava desprezando os ensinamentos que tinha naquele lugar. Sabe o que aquele filho perdeu e alguns perderam? Diga comigo assim, a alegria de estar na casa do pai. Conhece alguém que não tem mais alegria em igreja? Posso falar uma verdade? Falo ou não? Quando eu vejo os pastores fazendo o apelo, irmãos, para as pessoas virem para o culto, eu sinto pena. Meu coração dói. Pastor não tinha que pedir ninguém para vir para a igreja. Pastores não tinham que criar uma programação especial para te atrair aqui. O pastor da igreja não tinha que viver criando coisas para ver se você vem. Eles fazem isso porque eles já perceberam que muitos só vêm arrastado, só vêm empurrado,
tem que viver te chamando, mandando mensagem no teu WhatsApp. Tem que viver te pulverizando de informação. Tem culto, hein? Tem culto. Vai ter culto, hein? Não, mas você já sabe que tem culto. Você já sabe. Você sabe o dia do culto. Você sabe o horário do culto. Mas infelizmente, muitos de nós não gostam mais de culto. Não gosta mais de igreja. Não gosta mais de congregar. Você acha que passar 2 horas na presença de Deus é um enfado. Tem gente aqui que se eu passar do horário, você vai levantar e vai embora. Tem pessoas aqui que se eu te cansasse, você levantaria dizendo: pastor, não estou aguentando, o culto está chato. O culto está chato, mas a tua novela nunca está chata. O churrasco que você vai nunca está chato. Quando você vai para o shopping, você passa 4, 5 horas andando, namorando as coisas nas lojas, nunca está chato. Agora o culto é cansativo. No culto você cochila. No culto você fica inquieto. No culto você fica perto. Por quê? Por quê? Por que tem gente que no culto não consegue cantar? Não consegue ouvir a palavra? Não consegue ficar... Por quê? Por que o culto não é leve para você? Por que o culto te cansa? Posso te falar a verdade? Quer ouvir? Diz amém. Você está perdendo gosto por igreja. Esse lugar aqui talvez não é mais aquele lugar onde a tua alma anseia. Talvez você já não pode dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez você já não pode mais dizer, como o salmista diz no Salmo 84, a minha alma e até a minha carne anela pelos teus átrios, ó Senhor dos exércitos. Quando ele entra no santuário, ele diz: até o pardal encontrou uma casa, e a andorinha ninho junto aos teus altares. Aí o salmista vem no Salmo 27 e diz: uma coisa pedi o Senhor, e eu a buscarei. Eu quero morar na casa do Senhor. Levanta comigo as suas mãos ao céu. Só quem ama a casa. Só quem ama a casa. Uma coisa eu pedi o Senhor e a buscarei. Eu quero morar. Eu quero que estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Quantos amam a casa de Deus? Diga glórias a Deus. Ame a Deus. Ame a sua casa. Meus irmãos, nós não deveríamos insistir com ninguém para ser dizimista e ofertante. É uma questão de consciência, de princípio. O pastor não devia pedir para ninguém: irmão, não cola o chiclete debaixo da cadeira não. Porque quando você vai na casa da tua mãe e do teu pai, você não cola o chiclete lá. As pessoas estão tão desgostosas de igreja. Se você for em alguns países da Europa, em algumas cidades onde existiam mega templos, hoje não existem mais igreja. Os crentes perderam totalmente o desejo por igreja, o desejo por casa de Deus. O filho pródigo perdeu a alegria pela casa do pai. Tem gente achando que está pagando uma dívida com Deus em congregar, que ele está fazendo um favor para o pastor da igreja em congregar. Ele acha que vir uma vez na igreja, ó Deus, eu estou aqui. Não é assim não. Nós temos que amar isso. Nós temos que estar aqui por prazer. Nós não temos que estar aqui só porque alguém convidou, só porque o pastor chamou, só porque tem culto, não. Eu sei que a maioria de vocês está aqui porque você quer. A maioria de vocês trabalharam a semana inteira. A maioria de vocês levantaram de madrugada. Alguém diz: dorme até mais tarde, hoje é domingo. Passa. Não. Hoje eu vou estar na casa do meu pai. Mas por que você vai? Porque eu gosto. Porque eu anelo pelos seus átrios. Quantos amam a casa de Deus? Diga amém. Primeiro, ele se achou mais inteligente que o pai. Segundo, ele perdeu a alegria pela casa do pai e resolveu viver longe do pai. E a Bíblia diz que quando ele está longe do pai, ele gasta tudo. E ele gasta tudo como, pastor Moisés? Dissolutamente. Ele passa a desperdiçar tudo que Deus tinha lhe dado. Ele está usando de forma errada o que ele recebeu da mão certa. E agora a Bíblia vai dizer, pastor Daniel, que houve uma fome naquela terra. A terra onde o filho pródigo disse: eu vou viver minha vida feliz, eu vou viver longe do pai, vai dar tudo certo,
Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de ninguém pegando no meu pé agora. Aquela terra foi assolada. Tudo que ele tinha acabou. E ele começou a passar fome. E ele sai à procura de um trabalho e ele encontra um serviço para cuidar de porcos. Como o contexto aqui, como Jesus estava falando para judeus, Jesus está usando a linguagem de um judeu, porque o judeu tem aversão ao porco. O judeu não come a carne do porco. O judeu não se aproxima do porco, não tem contato com o porco, porque é considerado um animal imundo. Um animal imundo. Agora, longe do pai, o filho passa a viver perto de quem? Dos porcos. Diga comigo, longe do pai? Longe do pai? Perto dos porcos. É isso aí. Todas as vezes que você se afastar de Deus, você vai fazer coisas que até você vai dizer: eu não sei de onde eu tirei coragem de fazer algo tão insano. Eu não acredito que como um filho de Deus eu fiz uma coisa tão suja. Não acredito. Quer viver longe de Deus? As suas amizades serão amizades erradas. Você vai frequentar lugares errados. Você vai passar a fazer coisas erradas. Ou você está achando que vai conseguir ser santo longe do teu pai? Ou você está achando que longe de Deus você vai manter a sua linha moral e de caráter? Nunca. Nunca. O que aperfeiçoa a sua natureza é a presença de Deus. Tem gente aqui nesse culto, já teve acesso à bebida, à droga, à prostituição, à adultério, tantas coisas. Por que você não faz mais? Por causa do pai. Sai de perto do pai para você ver se você não faz tudo de novo. Sai de perto do pai para você ver se não volta tudo. A presença do pai te controla. A presença do pai traz reverência, respeito, temor. Quando você está com o pai, na casa do pai, junto com o pai, você pensa diferente, você age diferente. Agora, longe do pai, tem filhos de Deus rolando na lama e com desejo de comer o que os porcos comem. Eu vou chegar lá, paciência. Quem está me ouvindo diz amém. Pastor, quando um filho de Deus chega nesse ponto de estar tão longe de Deus a ponto de estar perto dos porcos, o que acontece com ele? A Bíblia diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos. Agora ele já não tem vontade mais de tomar a ceia. Mas se você colocar uma dose de uísque para ele beber, ele bebe. Ele não tem vontade mais de ligar o som do carro dele e escutar um hino. Mas se você colocar numa música mundana, falando bastante palavrão, bastante, falando de cachaça, falando de amante, ele vai gostar de ouvir. O ouvido dele vai desejar ouvir aquilo. O filho de Deus, quando está longe de Deus, ele passa a desejar fazer o que os porcos fazem. E lá, na companhia dos porcos, aconteceu uma coisa com o filho de Deus que precisa acontecer com a gente, se a gente chegar nessa situação, que Deus não permita. Ele caiu em si. Repita comigo, caiu em si. Lucas 15, pastora Juliana, fala de uma ovelha, de uma dracma e de um filho. A ovelha o homem buscou, a dracma a mulher procurou, o filho foi o único que o pai não buscou. O pai buscou o filho? Não. Por quê? Porque ele saiu. A ovelha não saiu. Não, a ovelha não saiu. A ovelha não entrou. As 99 entraram no aprisco. A última não entrou. A dracma se perdeu dentro da casa e o filho saiu da casa para se perder. O pai disse: eu não busco. Deus não busca quem sabe voltar. Eu poderia ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, te admoestar, te aconselhar, ler versículos da Bíblia para você, te lembrar de tudo que você aprendeu, nada disso te converte. Não tem mãe que converte um filho. Não tem pastor que converte um crente. Não tem ninguém neste mundo que obrigue o outro a ser crente. Ninguém. Só tem uma coisa que faz você voltar para Deus: a consciência. Ele caiu em si. Ele começou a pensar: espera aí,
Está tudo errado. Eu sou filho de Deus. O que eu estou fazendo aqui tão longe dele? Na companhia dos porcos, gastando tudo dissolutamente. Quer saber de uma coisa? Eu vou tomar a atitude que um filho de Deus toma. Eu me levantarei. Eu irei ter com meu pai. Eu vou procurar uma reconciliação. Eu vou procurar meu pai e vou conversar com ele. Eu sou filho, eu tenho um pai. Se eu não tivesse pai, mas eu tenho. E a Bíblia diz que ele sai com a intenção de voltar para casa. E quando ele está voltando para casa, a Bíblia diz que o pai vê ele de longe. O pai vê ele de... Pastor, como que o pai viu ele de longe? Porque o pai não busca, mas espera. O pai estava lá olhando, dizendo: eu não posso buscá-lo à força. Porque mensagem sobre santificação você escuta. Mensagem sobre salvação você escuta. O pastor ensina vocês todos os dias. Lá na minha igreja eu ensino os crentes todos os dias. Mas ninguém vai enfiar isso na tua cabeça à força. Só tem um jeito de receber, irmãos, de Deus o que nós precisamos. Se nós viermos ao encontro de Deus. Deus não vai te buscar. Escute isso. Deus não vai te buscar força. Deus não vai te obrigar a servir a Ele. Deus não vai colocar uma algema na tua mão dizendo: você é obrigado a me glorificar. Não vai fazer isso. Ele vai esperar o filho dele levantar e dizer: quer saber de uma coisa? Fiz muita coisa errada. Agi errado como filho, mas eu vou procurar meu pai. Eu vou mudar isso. Eu vou melhorar como filho. Eu vou mudar de atitude. E quando o pai vê ele de longe, não é o filho que corre, quem corre é o pai. Porque o pai tem pressa. O pai corre na direção do filho, lança-lhe ao pescoço, o abraça e o beija. O que o pai faz? Abraça e beija? Mas peraí, irmãos, o filho fez tudo errado. O filho saiu de casa, gastou tudo que tinha, pediu para sair. Não era para o pai correr com um chicote na mão, trancar a porteira e dizer: aqui você não entra mais, você não tem mais direito, o que era teu eu já te dei. Por que o pai está abraçando e beijando? Porque a saudade do filho é muito maior do que o ranço que o pai tem dos erros que ele cometeu. Porque o amor de Deus sempre vai ser maior do que as nossas falhas. O amor de Deus sempre será maior que os nossos pecados. Você pode glorificar a Deus por isso? Deus sempre vai nos aceitar de volta. O filho está voltando. O pai abraça, traz o filho para dentro. O filho está descalço. Por que está descalço? Porque todo escravo andava descalço. E todo filho andava calçado. O filho de Deus se tornou escravo do pecado. O pai diz: não, torna a calçá-lo. Filho tem que ser liberto. Filho tem que ser livre. Põe uma sandália nos seus pés, veste ele. Olha o que o pai disse: traga o melhor vestido. Irmãos, o melhor para quem fez o pior. Veste o melhor vestido nele. Põe um anel no seu dedo. Mata o bezerro cevado. Porque tem uma festa aqui em casa hoje. Nós vamos festejar o retorno do meu filho. Pastor, o que fez o filho pródigo se converter para sempre? O pai nunca tocou no assunto. Por que você saiu? Com quem você estava? Por que você foi para a companhia dos porcos? Por que você adulterou? Quem mandou você andar com aquela pessoa? Quem mandou? Não. Porque o perdão de Deus não permite que ele jogue em rosto o que você fez. O perdão de Deus não permite que Deus te acuse pelo que ele já te perdoou. A Bíblia diz que quando ele perdoa, ele lança no mar do esquecimento. E ele não se lembra mais. Como filho, eu preciso estar vestido com vestes de salvação. Eu tenho que estar calçado com a preparação do Evangelho da Paz. Eu tenho que ter uma aliança com Deus. E agora o filho volta para dentro de casa. E quando ele volta para dentro de casa, o pai manda matar o bezerro cevado. Sabe quando foi que o pai mandou cevar esse bezerro? Quando o filho saiu. O filho está saindo, o pai diz: põe esse bezerrinho para engordar para mim. Mas seu filho está indo embora. Ele diz: mas volta. Ele vai descobrir que não tem uma casa como essa. Ele vai descobrir que não tem um pai como eu. Ele vai descobrir que não tem uma palavra como a minha. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Já estou chegando. Tem gente quebrando a cara, irmãos, por estupidez. Tem muita coisa que eu e você estamos sofrendo
que não era para a gente estar sofrendo. É colheita de um plantio errado. É consequência de uma atitude errada. Não é tudo que passamos que é consequência, mas parte do que passamos é consequência. Nós precisamos depender de Deus para tudo. Nós precisamos amar a casa de Deus. Nós precisamos viver perto de Deus. E quando o filho pródigo volta e o pai faz uma festa, o irmão mais velho está chegando. O irmão mais velho diz: por que está tendo festa aqui em casa hoje? Meu pai não me avisou nada. Está sabendo não, pai? O teu irmão voltou, hein? Meu irmão? Como assim, meu irmão? Não, teu irmão, para aquele que foi embora, que pegou tudo que tinha, gastou tudo. Agora voltou e teu pai aceitou ele de volta. E está fazendo uma festa para ele. O irmão mais velho ficou bravo. Mandou chamar o pai lá na porteira. Falou: nem entrar, eu entro. O pai disse: meu filho, por que você não vai entrar? Não, não vou entrar. Esse teu filho aí, ó, ele não falou meu irmão. Ele falou esse teu filho. Porque o irmão mais velho geralmente tem um problema. Ele nunca saiu, ele nunca foi embora, ele nunca vacilou. Só que ele tem uma grande dificuldade de reconhecer que quem falhou, que quem errou, que quem caiu, ainda é seu irmão. Porque o irmão mais velho sabe ser filho, mas não sabe ser irmão. O irmão mais velho acha que o pai tem que condenar o mais novo por tudo que ele fez. Mas como o pai vai condenar quem voltou? Como o pai vai condenar quem arrependeu? Sem arrependimento não há remissão de pecado. Você pode conhecer a palavra, ter nascido do ventre de uma mãe crente. Se você não se alinhar com Deus, se você não se alinhar com a vontade de Deus, se você não se voltar para Deus, você está correndo um grande risco. O pai agora tenta convencer o irmão mais velho a entrar e diz duas coisas do filho. E ele diz que é filho. Ele olha para o irmão mais velho e diz: entra, meu filho, entra. O teu irmão estava morto. O teu irmão estava... Vamos lá? O teu irmão estava morto. Então tem filhos de Deus que estão mortos. Escute, termino agora. Geralmente um filho só recebe a herança do pai depois que o pai? Então quando o filho pródigo diz para o pai: me dá minha herança, ele estava dizendo que para ele o pai dele estava morto. Aí ele saiu. Quem morreu, ele ou o pai? Ele. Não aconteceu nada com o pai. O pai está no mesmo lugar, no mesmo trono, na mesma casa, com o mesmo poder, com a mesma santidade. Agora o filho morreu. Ele diz: o teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Eu quero que você se coloque de pé comigo nesta manhã. Tem gente precisando se achar em Deus, sair da inconstância, da instabilidade espiritual. Até um ano atrás, sabe o que a gente pregava? Jesus pode chamar a senha do teu milagre hoje. Hoje a senha que Jesus está chamando não é do milagre não, irmão. É para levar para a eternidade. A senha que Jesus está chamando hoje, todo dia Jesus chama milhares de senhas. Você pode vir. E não tem conversa não, pode ter 30 anos, 20, 10, 50, 100. Ser do grupo de risco, não ser do... morre do mesmo jeito. Se Jesus chamar a tua senha, tu vai. Se Jesus chamar a minha, eu vou, não tem conversa. Agora, como eu vou? Os irmãos concordam que é tempo de um alinhamento espiritual? Os irmãos concordam que tudo que nós estamos passando é uma peneira de Deus? Deus está chamando o seu povo para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus está nos chamando para voltar com tudo ao primeiro amor, às primeiras obras. Nós estamos vivendo a época mais difícil que já existiu no tempo de igreja. Vocês sabiam que a igreja mais sadia do mundo é a igreja perseguida? Quanto mais uma igreja é perseguida, mais sadia ela é. Porque ninguém vai correr o risco de ter uma fé que pode fazer sua cabeça rolar. Quais são os países onde tem a igreja do nível espiritual pior, mais baixo, onde ser crente é legal, onde ser crente é chique,
onde é legal ir na igreja, é legal ser cristão, é legal ser evangélico, nível espiritual, lá embaixo. Igreja perseguida é igreja de nível espiritual alto. Você está aqui no culto, pode entrar alguém aqui, pôr fogo em tudo, matar nós tudo aqui dentro. Pode entrar aqui o pessoal do governo, dar tiro em todo mundo e matar. E é a igreja. A pessoa não tem medo nem de morrer. Ele diz, não, morreu hoje, pastor, amanhã eu estou na glória, não tem problema. Agora nós estamos vivendo uma época que as pessoas vêm para o culto para receber um carro, uma casa, uma namorada, e na hora do apelo não aceita Jesus. As pessoas vêm para a igreja para receber uma cura divina. Você pergunta, quer ser crente? Ele diz, quero não. Porque ele quer, na verdade, extrair o que Deus tem. Ele não está nem aí com a eternidade. Tem crentes vivendo uma vida totalmente desconforme a palavra de Deus e está tranquilo. O nível de temor dele desceu tanto que ele não sente mais aquela pontada, aquele frio na barriga, dizer, meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, compadece de mim. Ele perdeu o medo até de ir para o inferno. Ele perdeu o medo até de perder a salvação. Mas Deus está levantando uma geração de tementes, de reverentes, de gente apaixonada com o céu. Você está aqui, diga glória a Deus. Gente apaixonada por Ele. Gente que tem sede de justiça, fome de palavra. Gente que vai somar e não dividir, vai contribuir e não atrapalhar. Gente que vai abraçar o evangelho, vai carregar a cruz, vai chorar o que é para chorar, vai sorrir o que é para sorrir, mas vai caminhar com Cristo. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Diga para o teu irmão assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Irmãos, nós temos falado tão pouco da eternidade. É como se o inferno já não existisse mais. Aí a gente vai lá e lê, e ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os que praticam a fornicação, os mentirosos, os idólatras, os homicidas. Está escrito lá. E as obras da carne? A inveja, a bebedice, a glutonaria, a lascívia, sensualidade. E os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Vamos voltar para casa, irmãos. Pastor, mas eu já sou filho de Deus. É para você mesmo, é por isso que eu preguei hoje, sou filho de Deus. Eu estou pregando hoje, é para os crentes mesmo. O filho pródigo não era filho? O filho pródigo era filho, era crente. Se fosse hoje, ele pertencia a uma igreja. Se fosse hoje, talvez ele era até um pastor, até um obreiro. É para crente mesmo. Os filhos de Deus precisam retornar para o centro da vontade de Deus. Os que estão ficam no centro da vontade de Deus, e os que não estão voltam, porque você já esteve lá, você já passou por lá. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas o Espírito Santo ainda cuida de nós. O Espírito Santo ainda cuida da igreja. E o maior triunfo do Evangelho não está na prosperidade, nos milagres e nos sinais, porque tudo isso acontece no Evangelho. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho salva. O Evangelho é o poder de Deus para tirar o nome da pessoa do livro do inferno e deixar escrito no livro da vida. E se amanhã ou depois Jesus me chamar ou te chamar, nós não morremos. Nós passamos da morte para a vida. E se Satanás está pensando que a igreja está morrendo de medo, irmãos, Paulo escreveu, morrer é lucro. Queria eu estar com o Senhor. Aí alguém diz, Deus deve estar muito triste, né? Porque tem muito crente morrendo. Preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Porque quem morre crente não morre, é promovido às mansões celestiais. Ele vai para um lugar onde não há dor, não há choro e não há tristeza. Paulo foi lá e disse, eu ouvi palavras inefáveis, que não é nem lícita dizer entre os homens. Irmãos, nós somos de lá. Nós somos do céu.
nós somos de Deus, deixamos todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia, corremos em direção ao nosso alvo e até Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos deixar tudo que nos afasta de Deus, vamos correr para os braços de Deus e abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos prazeres, porque aquele que com ele padecer, com ele também reinará. Aquele que com ele sofrer, com ele também se alegrará. Quantos aqui têm certeza da sua eternidade? Diga glória a Deus. Termino com esse versículo. Pastor, eu devo ter medo de morrer? Talvez. Se for um medo lógico, aquele medo que o vivo, até um animal tem medo de morrer, sim. Agora, medo da eternidade, não. Pastor, eu tenho até medo de morrer, mas eu tenho certeza da minha eternidade. Mensagem sobre volta de Jesus pode te deixar assustado? Não deveria. Deveria te deixar feliz. Me prova na Bíblia, pastor? Prova. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Sabe o que é o Espírito Santo chegar e dizer para a tua alma assim: fica tranquila, a sua eternidade está garantida, os céus te esperam. Quando alguém chega e diz: por que todo mundo aqui na empresa faz e você não faz? Eu não sou daqui. Um dia eu estava no aeroporto, uma dona sentou perto de mim com um livro na mão e perguntou assim: boa tarde. Eu falei: boa tarde. O senhor é jogador de futebol? Eu falei: com 40 anos, dona. Eu não joguei futebol nem quando eu era criança. Vou jogar, tenho 40 anos de idade, vou jogar bola onde? Ela falou: ah, não, é porque o senhor tem cara de jogador. Eu falei: não, não sou jogador não. Ela estava com um livro de ufologia na mão. Ela olhou para mim e disse assim: o senhor acredita em extraterrestre? Eu falei: acredito. O senhor acredita em vida em outro planeta? Eu falei: acredito. O senhor acredita em vida após a morte? Eu falei: acredito. O senhor acredita em extraterrestre mesmo? Eu falei: acredito. Aí eu falei: vou pegar ela agora. Olhei para ela assim e falei para ela: eu sou um extraterrestre. Ela: não acredito. Eu falei: eu sou um extraterrestre, eu não sou daqui. Ela disse: mas eu estou entendendo a tua língua. Eu falei: agora vai lá na minha igreja na hora que eu estiver no culto, cheio de Deus, para só ver se ela vai entender. Porque até a língua que eu falo é de lá. Alguém perguntou para Jesus assim: o senhor vive falando do reino? Onde está o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Esse reino não é comida e nem bebida. Ele é paz, ele é justiça e ele é alegria no Espírito Santo. Levante comigo as suas mãos aos céus. Tem um Pai nos esperando de braço aberto. Tem um Deus dizendo: vamos acertar as contas. Tem um Deus dizendo: eu não sou padrasto, eu não sou teu inimigo. Tem um Deus dizendo: mesmo que você errou, mesmo que você falhou, mesmo que você entrou por vias erradas e incorretas, levante-se e venha para uma conversa. Levante-se e venha para uma reconciliação. Deus está nos esperando para ser filhos melhores, filhos mais tementes, filhos mais amáveis, filhos mais cheios do Espírito Santo. Quantos desejam ser mais cheios do Espírito Santo? Enquanto você recebe esta canção, você vai orando em espírito. Feche os teus olhos agora. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar ao Pai. Olha onde você está, que privilégio. Você está na casa do teu Pai, domingo pela manhã.